Olá! Neste vídeo iremos falar sobre Papua Nova Guiné. Bom, inicialmente, Papua só começou a ser povoada há 50 mil anos atrás, quando diferentes tribos e povos chegaram lá, encontrando terras férteis dentre as regiões montanhosas que, assim, possibilitaram um estilo de vida bastante confortável, baseado na pesca, na caça e também na agricultura. É importante ressaltar também que, como diferentes povos e diferentes tribos, lá eles também formaram as suas subculturas, seus dialetos e suas linguagens próprias. O primeiro contato com os europeus veio a partir dos espanhóis e também a partir dos portugueses, mas somente em 1800 que Papua Nova Guiné como colônia foi estabelecido assim um sistema de comércio e também um sistema de extremo colonialismo, onde não era possível os guineenses chegarem às costas ou até mesmo saírem daquela situação que se encontrava. Ao longo das décadas, Papua foi requisitada por diversos povos, como os ingleses, os finlandeses e também os alemães, mas somente depois da Primeira Guerra Mundial que ele ficou sob o controle de uma determinada região, e essa, por sua vez, foi a Austrália. Somente depois da Primeira Guerra Mundial que Papua ficou de fato sob o controle da Austrália. E também é importante lembrar que, até 1930 aproximadamente, Papua Nova Guiné tinha muitos locais que não eram explorados, como por exemplo as partes mais densas das regiões montanhosas, já que lá era considerado um terreno muito hostil, mesmo também já com a colonização. Em 1960, Papua começou o seu processo a ter independência e conseguir de fato ser reconhecida, mas somente em 1975 foi quando Papua Nova Guiné conseguiu de fato ter a seu controle total. Na década de 60, começou o processo para Papua Nova Guiné conseguir de fato a sua independência, mas apenas em 1975 foi quando eles conseguiram declarar liberdade comercial e também a sua liberdade total. As raízes culturais de Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné é um país com uma cultura mega diverso, com muitas línguas, religiões e populações de diferentes origens. Em suas terras, as montanhas fazem barreiras naturais entre grupos diferentes, ajudando-os a preservar essa variedade. É a nação em que se falam mais línguas, com 850 idiomas falados em todo o país. É também onde podem reduzir as atuais 6.000 linguagens em 600. Enquanto o crioulo inglês, conhecido como Tok Pisin, é o mais falado sobre eles, o resto falam inglês ou Hirimotu. Enga é utilizado em partes das terras altas. É falado por cerca de 130 mil pessoas. No entanto, as pessoas Enga são subdivididas em clãs que regularmente conflitam uns com os outros. Muitas línguas nativas são extremamente complexas gramaticalmente. Embora as grandes igrejas estão sob liderança indígena, um grande número de missionários permanece no país. A maior parte dos norte-americanos residentes em Papua Nova Guiné são missionários e suas famílias. Há parcela de não-cristãos da população indígena, bem como uma parte dos cristãos nominais. Há práticas de uma ampla variedade de religiões que são parte integrante da cultura tradicional, principalmente o animismo e cultos ancestrais. Embora as culturas variem muito tradicionalmente, suas estruturas sociais geralmente incluem as seguintes características: a prática da economia de subsistência, reconhecimento de laços de parentesco com as obrigações que se estendem além do grupo familiar imediato, geralmente as relações igualitárias com ênfase na aquisição em vez da herdada de status, a forte ligação do povo à terra, que é realizada comunitariamente. As comunidades tradicionais não reconhecem uma transferência definitiva da propriedade, quanto a terra é vendida. Apesar de terras e outros bens podem ser herdados através da linha feminina em algumas culturas, as mulheres geralmente são consideradas e tratadas como inferiores. A violência de gênero é endêmica. Padrões e frequência da atividade sexual. Embora nunca discutido publicamente, principalmente em áreas rurais, contribuem para a propagação rápida do HIV atual. A maior parte da Papua Nova Guiné ainda adere fortemente a essa estrutura social tradicional de vida na aldeia. Enfim, este é sem dúvida um dos lugares culturalmente mais variáveis sobre o planeta. Sua cultura é bastante complexa. Finalizando, a escultura em madeira é uma das expressões artísticas mais marcantes desse povo. O irimoto, também conhecido como policimoto, pidimoto ou apenas hiri, ele se vem de uma família astronesa. Embora não seja considerado estritamente o pidgin,
que são línguas nascidas dos praticantes de inglês, português, francês e espanhol, ela possui diversas diferenças gramaticais e fonológicas. Assim, as frases interrogativas são Daika, do inglês who, tradução quem. Daihaka, do inglês what, com tradução de o que. E Daika ena, do inglês from who, com tradução de quem ou do qual. Já o Tuk Pidgin, de acordo com o Language Center da Universidade de Cambridge, ele se estabelece por ser um crioulo. Crioulos são pessoas que, embora são descendentes de europeus, nasceram em países colonizados por eles. Essa língua, ela se tem como primeira língua cerca de 50 mil falantes e como segunda língua cerca de 200 mil. Os algarismos de 0 a 9 se estabelecem distintos, com exceção do número 10, que se estabelece 10, do inglês 10, não possui diferença entre eles. Como exemplo, o número 0, que se estabelece zero, do inglês zero. O número 1, que se estabelece one, do inglês one. O número 2, que se estabelece two, do inglês two. O número 3, que se estabelece three, do inglês three. Número 4, que se estabelece four, do inglês four. E assim, respectivamente, com semelhanças à língua inglesa. Já as dezenas, com exceção do número 10, elas se estabelecem com o sufixo pela no final de suas frases. Com o exemplo do número 20, que se estabelece tupela ten. Número 30, que se estabelece tripela ten. Número 40, que se estabelece foapela ten. E assim, respectivamente. Já os algarismos de 11 a 99, eles se formam com a unidade e a dezena separadas por um espaço, como exemplo do número 67, que se estabelece sixpela ten seven. E as centenas, elas se estabelecem com o multiplicador antes da palavra, sendo, com exemplo, 100, 200, 200, 300, 300 e assim por diante. Essa língua, ela possui muitas semelhanças com a língua inglesa, e podemos ver nas palavras bugger up in, do inglês bugger up, que significa quebrado ou para quebrar. Brown, do inglês brown, que significa marrom. Heavy, do inglês heavy, que significa pesado. Small house, do inglês small house, que significa casa pequena. Porém, na tradução dessa língua também significa vaso sanitário. E Mary, do inglês woman, que significa mulher, ou também pode significar fêmea. E been, com i, que é o passado no inglês, né? Been. Eu estou aqui para falar sobre os aspectos fonológicos e de pronúncias do inglês em Papua Nova Guiné. Nesse país são falados mais de 800 idiomas e para que uma pessoa possa se comunicar com as outras do seu próprio país, não ter que aprender 800 línguas diferentes, foi criado o Tok Pisin, que é a língua oficial do país e que é uma variante do inglês. Esse idioma possui algumas variações em palavras comuns do inglês, como por exemplo, library, que é traduzida para book house, university para big school, eat para kai kai, dinner para night kai kai. Então, como você pode ver, esse idioma tem um vocabulário onde a maior parte do léxico deriva do inglês. Vou falar agora sobre a pronúncia das vogais. A letra A é pronunciada da mesma forma que na palavra arm ou father. A letra E da mesma forma que bed ou bell. A letra I é o mesmo de hit ou little. A letra O é o mesmo de hot ou dog.
também pronunciado como em old ou no. A letra U é o mesmo de tulip. Uma observação bem interessante é que os falantes de toque piscina apresentam uma grande dificuldade em pronunciar palavras com algumas consoantes, principalmente se essas palavras começarem com a consoante. Um caso bem simples é de palavras que terminam com a letra D, onde troca-se a letra D pela letra T, como bed, que pronuncia-se bat. Bread pronuncia-se bread, red pronuncia-se red, head pronuncia-se head e side pronuncia-se side. Outra mudança que podemos perceber é da letra F para a letra P, que em algumas palavras muda-se também a forma de escrever, como em afternoon, que muda para afternoon, before, que muda para before, butterfly, que muda para butterfly, enough para enough. Porém, em alguns casos, o som da letra F no começo da frase é preservado, como em factory, que continua com a mesma pronúncia, só que tem uma troca entre o C e o K, family, que também continua com a mesma pronúncia, só que o Y é trocado pela letra I, e 15, que troca as duas letras E no final por I. Para concluir, irei falar sobre algumas curiosidades sobre Papua Nova Guiné. A primeira delas é que o canibalismo foi comum até o século XX, onde as pessoas consumiam a carne do inimigo e pensavam que isso iria trazer proteção espiritual. A segunda curiosidade é que não existem cangurus só na Austrália. Existe também em Papua Nova Guiné e eles habitam as árvores. A terceira é que a bandeira e o brasão de armas são representados pela ave do paraíso. A quarta é que eles possuem uma seleção de futebol, a seleção papuásia, e ela foi considerada uma das piores seleções do mundo. A quinta e última é que os papuásias se alimentam de inhame e bananas junto com arroz ou peixe. O principal prato é o sagu, um extrato de fécula que pode ser acompanhado de suco de palmeira. E assim eu finalizo o trabalho. Obrigado.